Bem-vindo à disciplina de Metodologia Científica. O tema desta aula é a conclusão, considerações finais e o resumo. Antes da gente iniciar conversando sobre considerações finais ou resumo, suas diferenças, a gente precisa lembrar em que momento da pesquisa nós estamos. Se você está em projeto de pesquisa, você não vai se preocupar nem com considerações finais, nem com conclusão. Eles não existem no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o planejamento da sua ação. Então, você ainda está escolhendo autores, o que vai usar de material, que dados precisa coletar. Então, ali não existe em momento algum a hipótese de você criar uma conclusão ou de se concluir, fechar esse trabalho. Se nós estamos no relatório de pesquisa, quer dizer, estou começando a redigir a minha monografia, o meu artigo científico, minha dissertação, minha tese, então nesse momento eu vou ter que incluir sim nesse relatório o item de considerações finais ou item conclusão. Que diferença nós temos entre conclusão e considerações finais? Então, a diferença que existe é que conclusão vai ser quando a gente vai ter uma pesquisa de mestrado, de doutorado, e esta pesquisa for de tal magnitude que qualquer pesquisador, em qualquer lugar, usando os mesmos critérios, os mesmos procedimentos, experimentos, vai chegar à mesma resposta, ou seja, a mesma conclusão que você apresentou. Então, é um assunto que não tem uma outra possibilidade de entendimento. Já considerações finais vai ser utilizado em pesquisas bibliográficas, na graduação, em artigos científicos, em que outro pesquisador, mesmo que consulte os mesmos autores, utilize os mesmos dados, faça uma pesquisa de campo, ele vai ter outras opiniões, outros objetivos, outras considerações finais. É uma questão de como você entende aquele material, qual a interpretação que você faz em relação àquelas teorias. Então, ele não conclui o assunto, ele não fecha o assunto. Então, a gente utiliza a expressão considerações finais. Então, a diferença fica nisso. Se eu consigo concluir, ninguém mais consegue acrescentar nada, ninguém consegue apresentar um outro ponto de vista, uma outra interpretação a este assunto, eu vou chamar de conclusão. Já, se for possível que alguém tenha um outro entendimento, traga uma outra sugestão, uma outra forma de analisar esse mesmo fato, nós vamos chamar esse último tópico do trabalho de considerações finais. Quer dizer, é o meu entendimento em relação àquele assunto, não a última palavra em relação àquele estudo. Em que momento ele apresenta? Nós apresentamos as considerações finais após todo o desenvolvimento do referencial teórico. Então, eu tive lá como primeiro tópico, primeiro capítulo, a introdução, que é onde a gente apresentou o que ia trabalhar, qual era o nosso assunto, a nossa pergunta, quais os nossos objetivos. Nós temos os objetivos geral e os objetivos específicos. Então, só lembrando, o objetivo geral, qual era o foco do nosso estudo, aonde a gente queria chegar. Os objetivos específicos, ele era um passo a passo, quer dizer, que caminhos eu preciso percorrer para chegar à resposta da minha pergunta. Eu tenho lá as hipóteses, quer dizer, que ideia eu tinha inicial, que senso comum eu tinha daquele assunto que eu estou estudando, que resposta eu imaginava, eu previa encontrar ao final desse estudo. Tem a metodologia, quer dizer, que métodos científicos eu utilizei, que dados foram utilizados para compor a resposta desse meu estudo. E daí vieram os próprios autores, quer dizer, eu fiz uma revisão bibliográfica, fiz uma pesquisa bibliográfica e ali eu tive acesso ao que os autores trazem, sejam eles autores mais antigos, autores de obras mais clássicas, que vão trazer uma concepção daquele assunto no decorrer do tempo, e de autores mais atuais, né, que são os periódicos, o material da CAPES, que nós vamos utilizar como referência de material mais atual possível em relação àquele assunto que nós estamos estudando. Após ter feito tudo isso, se eu tiver uma pesquisa de campo, eu vou ter um capítulo para analisar e discutir esses dados obtidos na pesquisa de campo, e após isso, então, eu apresento o tópico, o capítulo de considerações finais. Então, ele é o último elemento textual do meu trabalho. O primeiro é a introdução, os seguintes a gente vai chamar de desenvolvimento teórico, de fundamentação teórica, e eu posso ter quantos capítulos eu precisar, então eu posso ter 3, 4, 5, depende de como eu vou organizar esse conteúdo que eu precisei estudar, entender para elaborar uma resposta, e o último capítulo, então, ele se chama Considerações Finais. Eu convido vocês a assistirem esse trecho de vídeo do Prêmio Jovem Cientista de abril de 2013. Entenda que nesse momento esse aluno ele explica que ele teve uma conclusão em relação à pesquisa que ele desenvolveu. Acompanhem comigo. No meu trabalho,
A gente buscou uma base de dados sobre atletas e dentro dessa base de dados nós tínhamos fatores da vida e fatores físicos de um atleta e esses fatores relacionados a lesões, né? E a gente tentou descobrir as relações entre esses fatores através de uma técnica de inteligência computacional, que é a programação genética. E nesse sentido, a conclusão do trabalho especialmente foi muito importante porque, como era uma coisa que não tinha sido feita antes, analisar esses dados com base em uma técnica de inteligência computacional, todos os anteriores fizeram isso estatisticamente, era importante a gente apresentar não só nossas conclusões, mas apresentar ao lado conclusões que a gente obteve a partir da técnica, mas que conversavam perfeitamente com conclusões anteriores, né? Então a gente podia colocar ali relações que a gente obteve e que não eram tão abordadas dentro da literatura, ao lado de relações que eram amplamente aceitas no mundo científico, né? E eu acho que a conclusão foi o momento mesmo de fazer isso, de mostrar o valor da técnica perante aquilo que já é conhecido, ao mesmo tempo em que a gente tenta convergir tudo que a gente falou num único ponto e deixando o trabalho aberto também para possíveis pesquisas futuras, né? Que eu acho que isso é muito importante porque é assim que a ciência caminha, né? A partir de uma pesquisa você começa outra e tudo tem sempre que ficar aberto. Vocês observaram, então, nesse vídeo, nesse relato desse aluno, que ele traz uma inovação no estudo dele, que até então os outros autores que pesquisaram esse mesmo tema se prenderam a pesquisas mais teóricas e eles conseguiram estabelecer uma relação com a prática. Por isso que em muitos momentos ele utilizou ali que eles concluíram em relação àquele assunto, porque eles foram além e tiveram um resultado inédito que conseguiram relacionar e comprovar a teoria com a prática.